Muito bem, vamos para a lição de número 4 com o título Como se conduzir na caminhada. Lição muito importante e falaremos de um tema muito atual nos dias de hoje, como remir o tempo. Nós nunca tivemos tempos tão corridos como o nosso tempo de hoje e tão mal aproveitado. Quantas vezes perdemos tanto tempo em redes sociais, em mídias sociais, às vezes com coisa tão supérflua e deixamos de orar, de ler a Bíblia, deixamos de ajudar as pessoas. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas o nosso tempo é a coisa mais valiosa e às vezes nós não damos o tempo para ouvir alguém, para dar um abraço, para dar atenção, né? Então essa lição é muito importante, o texto áureo, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5, verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então se nós deixarmos para a nossa maneira de viver, nós vamos querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, mas não, precisamos viver da maneira que a palavra do Senhor nos orienta. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 5, o versículo 15 ao versículo 17. E nessa leitura, né, está aqui a orientação para remir o tempo, está aqui a orientação para que não sejamos nécios, ou seja, sem conhecimento, nécio, ignorantes, né, sem conhecimento, sem discernimento. Então a Bíblia traz essa orientação para que a gente possa ter o que? A sabedoria, para que a gente possa ter esse discernimento, para que a gente possa ter essa orientação do Espírito Santo sobre a nossa vida. A introdução está dizendo, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. E ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Então nós precisamos trilhar um caminho. Mas alguém vai dizer, né? E o padrão? Como se deve se comportar? Porque tudo, o ser humano, ele sempre precisa de um padrão. Você quando aprende uma matéria na escola, vamos falar matemática. Então quando você aprende a matemática, o professor passa ali o conhecimento dele, ele coloca ali um exercício e ele diz assim, ó, esse exercício aqui, ele vai ficar agora como modelo, como exemplo. E de repente aumenta-se um pouco a dificuldade, mas contudo, o professor está ali ao seu lado. Então nós temos um padrão, nós temos Jesus para nos conduzir e, contudo, ele como professor também está ao nosso lado. Na parte primeira, o padrão de conduta na caminhada cristã. No item 1, Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Então a pergunta é, né? Qual é a pergunta? Há um padrão que o Senhor Jesus espera para os seus discípulos? Então há um padrão, há um modelo para que a gente possa seguir, para que a gente possa imitar. Então há esse padrão, há esse modelo para fazer a vontade de Deus nesta vida. Então existe sim. Então a palavra padrão, ela expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Então qual é o nosso modelo? O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o nosso modelo de conduta, esse é o nosso modelo de comportamento. Por isso os cristãos foram ali em Antioquia, onde Paulo estava e Barnabé estavam ali engajados em fazer a obra, estavam engajados em fazer a vontade de Deus, e ali eles foram pela primeira vez chamados cristãos justamente pelo padrão de se imitar o Cristo. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo. Então, João capítulo 3, versículo 15, está bem claro, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Em Hebreus 12, 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, qual é o problema nos dias de hoje? Nós temos olhado para a conduta de homens, nós temos olhado para condutas religiosas, e essas condutas religiosas, elas já estão ali padronizadas na Bíblia, já estão ali faladas na Bíblia, né? Olha, o padrão que nós devemos seguir é o padrão de Cristo, não é o padrão dos fariseus. Ah, então eu sou religioso. Não, não é ser religioso, é ser
crente, é ser salvo, é ter um entusiasmo em Cristo, é saber que é pecador, mas que Cristo está com você para te fazer vencer os pecados, para te fazer vencer o dia a dia. Então sinta essa graça de Deus sobre a sua vida, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, para que possamos verdadeiramente vencer. No item 2 da primeira parte, fazendo a vontade de Deus. Como filhos de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Então Cristo, ele foi o nosso exemplo. João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a minha comida, ou seja, comer tem que se comer todo dia, senão você morre, você não fica de pé. Então a vontade, a comida de Cristo era fazer a vontade do Pai. E a nossa comida, a nossa satisfação, o nosso alimento tem que ser fazer a vontade de Cristo, para que nós possamos estar de pé e sermos conduzidos pelo seu Espírito Santo. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração. Então nós temos a oração modelo, né? A oração do Pai Nosso, que nós chamamos de oração modelo, a qual o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, porque os seus discípulos pediram a Ele para que lhes ensinasse a orar. Então a oração do Pai Nosso, ela deixa bem claro, né, que seja feita a vontade do Pai, que a vontade do Pai seja feita assim na terra como no céu. Então aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino. Aos olhos humanos verdadeiramente é difícil andar nos padrões divinos. Nós podemos falar igual Pedro. Quando Jesus falava sobre perdão, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, até quantas vezes no dia eu vou perdoar o meu irmão? Até 7? É claro que Pedro estava exagerando, jamais ele teria capacidade em um único dia de perdoar alguém 7 vezes. Mas Jesus olha para ele e diz: Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aí Pedro olhou aquilo e disse: aos homens é impossível. Jesus concordou e disse: aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, a caminhada cristã, quem vai nos orientar e vai nos ajudar é o próprio Deus. Nós precisamos o que então? Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da vanglória, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro. E qual que é essa lei de ouro, né? Vamos deixar aqui registrado. Olha só como é que está escrito aqui em São Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Então esta é a palavra. Esta é a razão, né, da Bíblia, da palavra. O que eu vou fazer? Da maneira que eu quero que as pessoas me tratem. Eu quero ser tratado de forma respeitosa. Da maneira que eu quero que as pessoas me tratem, eu devo tratá-las também. Mas primeiro tem que começar por mim. Eu não posso esperar que a pessoa faça para que eu faça. No item 3 aqui da parte primeira, uma vida cristã bem sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual, ou seja, numa batalha espiritual, e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Então é uma batalha espiritual. Olha a comparação que Paulo faz, diz assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, o atleta, ele faz as suas dietas, ele faz seus treinamentos. Depois, versículo 26, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Ou seja, minha carne eu deixo de lado, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma a ficar reprovado. Olha que orientação linda do apóstolo Paulo para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos sempre ter um modelo. E não é errado você ter algum modelo humano. Eu queria pregar bem como aquele pastor prega. Eu queria cantar bem como aquela irmã canta. Tudo bem, precisamos também, né, desses modelos. Mas nós não podemos, nós temos que tomar um certo cuidado. Porque os homens, quando falham,
Tem pessoas que colocam tanta expectativa em homens que quando esses homens falham, eles caem junto. Não podemos. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia. E quando você ouviu a notícia que um grande homem, né, um grande pregador da mídia caiu, então que você tenha compaixão e ore para esta pessoa e jamais venha comemorar isso, viu? Ah, lá bem feito, achava-se o bam bam bam, achava-se o tal e agora caiu. De forma alguma podemos comemorar isso. E Jesus foi resiliente, equilibrado e lúcido até a morte, de modo que o apóstolo Paulo usou, né, dizendo assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz assim também, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então tem que haver o mesmo sentimento em nós que houve no Senhor Jesus Cristo. E esta batalha espiritual que nós estamos batalhando, nós jamais vamos batalhar esta batalha só. Ele está conosco. Parte 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. No item 1, o que é prudência? Então vamos lá, o que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5, né, em 3 partes. A primeira, caminhada do cristão com amor. A segunda, uma caminhada sábia. E a terceira, uma trajetória do Espírito Santo. Então nós vamos nos apegar aqui à segunda parte. Em Efésios, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão e discernimento. Então, em Provérbios 9:10, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a prudência, ela nos faz discernir. Então, nós precisamos também crescer. Precisamos também que a prudência venha a ser acrescentada, ela precisa crescer em nossa vida, ser abundante em nossa vida. Então, quando essa prudência ela vai aumentando em nossa vida, vai aumentando o quê? A nossa capacidade. Então, no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós. E diz assim, ó, toda prudência, entendimento e conhecimento. Então, nós precisamos que toda essa prudência, esse entendimento esteja sobre a nossa vida. Efésios 1:8 diz, e Ele, que Cristo, né, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, Cristo estando conosco, e Ele está trazendo o quê? Abundância de sabedoria para nós e de prudência. Prudência é discernimento, prudência é cuidado. Então, podemos conceituar, né, esta palavra prudência, nós podemos conceituá-la como uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das situações desafiadoras do dia a dia. Então, quantas situações desafiadoras se levantam em nossa vida? No item 2 agora, da parte 2. Não andeis como nécios, quando às vezes agimos como nécios, né? O que é um nécio? O nécio é que está faltando conhecimento. O nécio está faltando conhecimento, discernimento, é insensato, é tolo, é ignorante. E muitas vezes nós agimos desta forma, nós agimos como sem sabedoria. Então o apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécio, cujo adjetivo, azofos, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado. Então, quando às vezes estamos dessa forma que os discípulos estavam, Jesus disse assim, ó, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, por mais conhecimento que nós temos, nós precisamos da sabedoria. Então, agora como sábios, ou seja, diligentes, cuidadosos e sábios, cheios do Espírito Santo, para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Então, o nécio, ele vai viver no pecado. Olha só, em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nessa é desobediente, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então, o nécio cumpre os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos como por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas nós saímos deste caminho de ignorância e estamos agora trilhando o caminho da prudência. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo ao crente é o seguinte: vede prudentemente como andais. Precisamos andar agora com prudência. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a pessoa que está andando como nécio, né?
e também andando como nécio. Então, como nós podemos estar convivendo com uma pessoa que anda na sua carnalidade, que não respeita as coisas de Deus? Nós temos que tomar este cuidado, viu? O apóstolo Paulo, certa vez, disse, ele disse assim, ó, não quero que vocês deixem de andar com as pessoas, não. Essa pessoa não é crente, eu não vou andar com ela. Não é nada disso. Mas a pessoa que dizendo-se crente, Paulo disse, a pessoa que dizendo-se crente é mundano e anda de qualquer forma, se você se associa com ele, você vai acabar ficando da maneira dele. No item 3 da segunda parte, andeis como sábios, o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sofos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Então, os que caminham na luz, os que buscam a graça, a vontade de Deus. E Colossenses capítulo 4, versículo 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, andai com sabedoria. As pessoas que estão de fora, as pessoas que não são crentes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão se espelhando em quem? Estão se espelhando em nós. Onde elas vão ouvir a palavra? Através da nossa vida, através do nosso comportamento. Precisamos dessa graça de Deus, por meio da luz divina que habita o crente. Seu andar com discernimento, a sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Então nós precisamos distinguir isso através do Espírito Santo. Não é alguém perguntar para você, na sua igreja permite isso, na sua igreja permite aquilo. O apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Contudo, quer dizer, ou seja, você tem liberdade de fazer a coisa errada, mas você não quer para agradar a Deus, não é para agradar pastor, nem placa de igreja. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de curso acadêmico. Tem que fazer curso, tem que estudar, pode-se fazer várias faculdades, estudar a Bíblia é muito importante, mas isso é conhecimento, a sabedoria vem através do Espírito Santo. E é Ele que nos faz andar na luz e nos torna semelhantes a Jesus. Então é o Espírito Santo que faz essa transformação sobre a nossa vida. Aleluia. Na parte 3 agora, vencendo os dias maus. No item 1, remindo o tempo. É muito importante remir o tempo. O versículo 16 de Efésios 5, ele deixa bem claro, olha só, há quanto tempo atrás, no versículo 16, já deixou registrado aqui, ó, remindo o tempo por quanto os dias são maus. Se na época de Paulo já estava dessa forma, imagina hoje. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. E ele possui dois sentidos. Primeiro, remir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, e outro sentido, comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo, o momento exato para comprar de acordo com o melhor preço, ou seja, oportunidade. Então remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Há pessoas que passam pela sua vida, às vezes no hospital, às vezes no seu trabalho, às vezes no seu dia a dia, às vezes no ponto de ônibus, e será a última vez que ele vai ouvir uma oração, ouvir uma palavra de bênção, e terá que ser através de você. Então aproveite o tempo, não perca tempo, que Deus ilumine a mente de cada um de nós, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, que Deus nos dê essa graça, remindo o tempo por conta os dias são maus, que o Senhor traga essa iluminação e essa graça sobre a vida, sobre a nossa vida. No item 2, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo com os cristãos antigos, eles tinham pleno conhecimento disso, porque eles tinham em mente a iminência a volta de Cristo. Eles sabiam que Jesus ia voltar a qualquer momento. E o apóstolo Paulo deixou registrado em 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Então eles estavam aguardando o arrebatamento da igreja. Então você diz, pastor, mas já faz quase 2000 anos. Sim, mas eles morreram. Ou seja, se Jesus for demorar mais 200 anos, não importa, eu não sei que dia eu vou morrer, eu tenho que remir o tempo, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que ficar crente, eu tenho que ficar salvo. Mas todas as coisas do mundo hoje,
nos deixa bem claro que a vinda de Jesus está assim, muito próxima, e independente disso, eu não sei até quando eu vou viver, mas até quando eu viver, eu quero viver para Cristo e quero viver em Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo. Por isso os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se preparar espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo, essa perspectiva sobre a vida deles, ela era uma perspectiva viva, era uma perspectiva que estava ali, né, latente no coração deles. Então que nós não percamos também, né, tempo com coisas banais. Então nós perdemos tempo com tantas coisas. O apóstolo Paulo deixa claro lá em Tessalonicenses capítulo 4 sobre o arrebatamento. E ele diz assim, ó, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então Paulo deixou claro, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro em corpo glorioso. Nós que estamos vivos seremos transformados em corpo glorioso. Paulo deixa claro em Coríntios que isso será num átomo, num abrir e fechar de olhos, ou seja, numa fração de segundo. Então eles tinham esse entendimento. Os nossos irmãos ali tinham esse entendimento no começo da igreja primitiva e não perdiam tempo com coisas banais. E muito mais hoje nós que estamos vendo aproximar a vinda de Cristo, estamos vendo os dias maus cada vez mais, os homens maus, as coisas ruins se apoderando, né, de toda a sociedade, os valores invertidos. Precisamos muito mais hoje remir o tempo e aproveitar as oportunidades. No item 3 da última parte, os dias são maus. Outra expressão que chama atenção é os dias são maus. Essa expressão revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tornar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Então já está tomando nosso tempo e nos levando à prática do mal. Por quê? O próprio Isaías, quando Deus aparece a ele, Isaías capítulo 6, ele diz o seguinte, eu vou perecendo porque eu sou um homem. Eu estou convivendo na sociedade onde as pessoas, falam mal e eu estou com a minha boca também, também com a minha língua também contaminada. Ou seja, as pessoas fazem o que não deve e eu estou fazendo o que não deve, porque Isaías era profeta, era servo de Deus, mas quando Isaías se depara ali, ele vê um pecado ali, ele fala que a sociedade está corrompida nesse sentido e eu estou corrompido junto. Ou seja, o pecado que eles cometem, eu também estou cometendo junto, e às vezes até mesmo com a nossa omissão, às vezes até mesmo com a nossa aprovação, está sendo esses pecados deliberados na sociedade. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade do Senhor, qual seja a boa, santa e agradável vontade do Senhor. Precisamos então estar diante do nosso Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver como os cristãos, né? Como cristãos aproveitam, como nós cristãos, ou então como cristão nós aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, ou seja, não sei o dia de manhã, mas enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Precisamos aproveitar este tempo e estar mais dedicados ao Senhor. Conclusão. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai. Então nós temos um padrão, e esse padrão ele está determinado pelo Pai na sua santa e bendita palavra. Segundo Timóteo 3,16 deixa claro, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra do Senhor, ela é pura, ela é perfeita, e é ela que nos corrige também, nos animando, ela nos corrige, nos animando. A palavra é perfeita, a palavra é maravilhosa. Amém? Vamos para a nossa pergunta número 1. O que a palavra padrão expressa? A palavra padrão é um modelo a ser seguido, né? É uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial. Então, que torna-se uma base de comparação consagrada pelo modelo a ser seguido. Ou seja, o padrão,
A palavra padrão significa um modelo a ser seguido. Pergunta 2. Como o capítulo 5 da carta aos Efésios pode ser dividida em 3 partes? A caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia e uma caminhada cheia do Espírito Santo. Pergunta 3. De acordo com a lição, conceitua as palavras prudência e nécio. Prudência como virtude que nos permite agir com cuidado, moderação, né, diante das situações desafiadoras da nossa vida e do dia a dia. E a palavra nécio significa sem conhecimento, sem discernimento, insensato, tolo, ignorante. Pergunta 4. Explica a expressão remir. Remir é uma expressão usada para referir-se à sabedoria dos compradores que esperavam o melhor momento para fazer aquela compra, ou seja, aproveitar as oportunidades, remir o tempo, aproveitar o nosso tempo de maneira sadia, santa e agradável. Pergunta 5. O que a expressão os dias maus revela? A expressão os dias maus revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, e também que pode tornar o nosso tempo e nos levar à prática do mal, que eu citei ali Isaías. Isaías falou, né? Estou no meio de um povo de impuros lábios e os meus lábios estão impuros, ou seja, eu estou igual a eles. Então, de repente, nós começamos a ficar igual ao mundo, igual ao mundanismo. E muitas vezes nós não nos opomos ao mundo, então nós devemos nos opor ao mundo com sabedoria, com graça, com a palavra, nos posicionar e realmente trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. Que Deus nos ilumine e que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula.